Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos iniciando neste momento a sessão solene para a entrega do título de cidadão honorário de São Carlos ao Dr. Marco Martins Amatuzzi Roteiro. Eu convido o primeiro secretário da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Rodson Magno, a assumir a presidência da mesa, que dirigirá os trabalhos desta sessão solene. Convidamos a senhora Vanessa Barbuto, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representando o prefeito municipal, Ayrton Garcia. Convido o senhor Alberto Antônio Ivo de Medeiros, representando a diretoria e a mesa da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. Convido o subtenente Marco Antônio Fernandes Ribeiro, instrutor-chefe do Tiro de Guerra de São Carlos. Convidamos ainda o senhor José Francisco Pellegrino, presidente do Rotary Clube São Carlos. Convido o vereador Chico Louco, autor do decreto legislativo que concedeu a homenagem que hoje será prestada, juntamente com a vereadora Laide das Graças Simões e o vereador Robertinho Mori, para que conduzam o doutor Marco Martins Amatuzzi até seu lugar de honra na mesa de autoridades, acompanhado da sua esposa, a senhora Maria Luísa Amatuzzi. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades que nos honram esta noite com suas presenças. O senhor Juliano Cardinali, vice-prefeito e secretário municipal de habitação. Senhor Gerson Edson Toledo Pisa, o Juquita, diretor-presidente da Intersom FM. Pedro Pereira Lopes Meirelles Padilha, assessor parlamentar do vereador Azuaite Martins de França. Doutor Jacimon Santos da Silva, juiz federal, agradece o convite para a sessão solene e envia os seus cumprimentos ao Dr. Mário Amatuzzi. O deputado federal Lobineto, impossibilitado de comparecer, envia seus cumprimentos ao Dr. Mário Amatuzzi. Luiz Fernando Ferreira, diretor da Descasa. Guilherme Meca, proprietário do Instituto Meca. As demais autoridades presentes, familiares e amigos, muito boa noite. Inclusive, gostaria de convidar aos interessados que possam utilizar essas cadeiras aqui à frente. Podem se acomodar aqui e ficarem à vontade. Convido a todos os presentes para que, em pé, ouviremos o hino nacional brasileiro e o hino a São Carlos. Ó
glória no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para os vengas estrelado, bendito verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mercedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó Pátria amada. Dos filhos deste sol és mais gentil, Pátria amada, Brasil. Jesuíno és a glória, do botelho a maior emoção. Tu acolhes aos dois no aconchego do teu grande e fiel coração. E caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, de amar e servir o Brasil, Brasil. Com a palavra, o vereador Rodson Magno. Muito boa noite, senhoras e senhores. É com imensa satisfação que o Poder Legislativo de São Carlos recebe a todos nessa noite. Gostaria de agradecer o excelentíssimo senhor presidente dessa Câmara Municipal de São Carlos, o vereador Júlio César, que, impossibilitado de comparecer a esta sessão solene, por motivos de trabalho, me solicitou a presidir esta sessão solene, que muito me honro. Sendo assim, declaro aberta a sessão solene para a integra do título de cidadão honorário ao senhor doutor e professor Marcos Martins Amatuzzi, me perdoe. Para saudações ao homenageado, em nome da Câmara Municipal de São Carlos, fará o uso da palavra o vereador Chico Loco, autor do decreto legislativo que concedeu o título que hoje será outorgado ao doutor Marcos Amatuzzi. E gostaria de registrar a presença do
procurador da Prefeitura Municipal de São Carlos, o doutor Arthur, que muito nos honra com a sua presença. É sempre um prazer em ter o senhor na nossa casa. Boa noite, senhoras e senhores. É com muita honra que a Câmara Municipal de São Carlos tem o prazer de homenagear Marco Martins Amatuzzi, professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, em 1959. Foi médico residente do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, de 1960 a 1961. Foi médico assistente do Hospital das Clínicas da USP de São Paulo, de 60 até 1970. 10 anos. Doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP. É professor livre-docente em Ortopedia e Traumatologia pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. É professor adjunto daquela mesma faculdade e também professor associado daquela mesma instituição. Ele é professor titular da Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP desde 1996 a 2005. É professor emérito da Faculdade de Medicina da USP, título este conseguido pela Igreja Congregação da Faculdade da Medicina no ano de 2006. Ele foi fundador do grupo de joelho, lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas. Você conhece lá? Tem cerca de uns 450 leitos. É um hospital enorme. Maior que o Instituto do Coração. Que o Hospital das Clínicas não é um hospital só. Tem um hospital de psiquiatria, tem o Instituto do Coração, o Instituto Central, o prédio dos ambulatórios. Tudo lá é gigante. Tudo lá é enorme, é monstruoso, como é gigante a cidade de São Paulo e o nosso estado de São Paulo também. Ele foi fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, no ano de 1983, e foi seu presidente por 2 mandatos consecutivos. Ele é vice-presidente eleito pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBOT. Presidente eleito da Regional de São Paulo da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia por 3 anos consecutivos. Foi membro do Conselho Diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC de São Paulo e presidiu este por diversas ocasiões. É membro efetivo da Comissão Científica do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP e várias vezes também foi seu presidente. Responsável pelo Laboratório dos Movimentos do Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Está cansando, tem muita coisa. Membro do Board of Directors of Houston Foundation de Columbus. Professor convidado na área de medicina da Universidade Federal desde 2015. É professor convidado à disciplina do Laboratório de Inovação da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto já homenageou-lhe ao seu eminente ex-aluno que conduziu brilhante carreira e galgou os mais importantes postos acadêmicos da Faculdade de Medicina da USP. Além disso, ele é cidadão soteropolitano, ele é cidadão de inúmeras cidades brasileiras e residente na cidade de São Carlos. O privilégio que a cidade de São Carlos tem em receber tão nobre brasileiro, tão valioso cidadão e, acima de tudo, um homem que tem a sua vida dedicada à medicina, a ensinar ortopedia, com uma característica que lhe é patente, de uma forma responsável, competente e, acima de tudo, humana. O seu compromisso com a vida, com a saúde, é algo altamente presente em todos os anos de atuação do professor Marco Amatuzzi. Responsabilidade, ninguém ensina, se transmite.
responsabilidade é o que forma o cidadão, é o que forma o homem. É rotina nessa casa, professor, que nós tenhamos durante as nossas sessões, uma leitura de algum trecho da Bíblia. E eu abri aqui em Levítico 8, a consagração de Arão e de seus filhos. O terceiro livro de Moisés é chamado Levítico, isso no Antigo Testamento. Eu quero ler esse trecho, ele não é muito curto não. Então, disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu a Arão da túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e cingiu com o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal, e ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. Ele pôs a mitra na cabeça, e na mitra, na sua parte dianteira, pôs a lâmina do ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele, e o consagrou. E ele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois, derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu com o cinto, e atou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do nosso novilho de oferta pelo pecado. E Moisés o imolou, e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e consagrou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho no fígado, e os 2 rins, e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o seu couro, e a sua carne, e o seu excremento, queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre sua cabeça. E Moisés o imolou e aspergiu sobre o sangue, sobre o altar em redor. Aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém, as entranhas e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocaustos de aroma agradável. Oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenava a Moisés. Então fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar de seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto de pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado, e uma obreia, e o pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e de seus filhos.
por oferta movida perante ao Senhor. Depois Moisés o tomou de suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e seus vestes, bem como os filhos de Arão e suas vestes, e consagrou Arão e as suas vestes, e a seus filhos, e as vestes de seus filhos. Disse Moisés a Arão e seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da congregação, como tendo ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão, queimareis. Também o que restar da carne e do pão, queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto, por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou que fizesse, com expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e observarei as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Eu comparo isso, essa passagem de Levítico 8, a todo o desempenho, todo o trabalho, performance do professor Marco Amatuzzi, no Hospital das Clínicas, ensinando ao seu rebanho, aos seus filhos, aos seus residentes, a ortopedia, ensinando como se faz a cirurgia, com todo o ritual, com toda a técnica, com toda a sapiência, com todo o cuidado, justamente por conta de prevenir infecções e nos melhores resultados obtidos. Não foi por acaso que eu abri a Bíblia hoje em uma página qualquer. E eu encontrei Levítico. Minutos antes de sair da minha casa, sou vizinho dele, deixa eu abrir a Bíblia e ver o que tem aqui. Abri a Bíblia e caiu justamente nesse tema. Remete-me a pensar na sua missão enquanto médico, professor Marco Amatuzzi, no seu dever que está aqui. Consagração dos filhos de Arão, feita por Moisés. Assim, quantos e quantos filhos a Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, o Instituto de Ortopedia, gerou, estiveram para a sua consagração, buscando uma formação, e hoje esses médicos estão espalhados por Brasil e pelo mundo afora, representando muito bem aquela nobre faculdade e o conhecimento que o Senhor lhe transferira. Graças a Deus. Muito obrigado. Nós gostaríamos também de registrar a presença do vereador João Miller. Convido para fazer uso da palavra o professor Dr. Rodrigo Reife. Autoridades aqui presentes, colegas de profissão, familiares, amigos. Estamos aqui hoje saudando um verdadeiro mestre. Em sua origem, a palavra mestre deriva do latim magister, que significa professor, ou seja, aquele que professa algo, que se dedica à arte de ensinar. Em termos educacionais, ser mestre não se restringe apenas a possuir um título acadêmico. Ser mestre não é apenas lecionar, transmitir aos alunos determinados conteúdos curriculares programáticos. É também saber caminhar com os educandos passo a passo, revelando aos mesmos os segredos e desafios da caminhada na escola da vida e da vida na escola. Ser mestre é ser perito em determinado campo do conhecimento, instrutor,
orientador, guia, conselheiro, mediador, pacificador, amigo e companheiro. É sonhar o sonho dos aprendizes e ser exemplo de dedicação, respeito, doação, ética, moral, humildade, paciência, justiça, amor ao próximo e dignidade. É ser um pouco de profeta, poeta, pai, mãe e irmão. Ser mestre é ser muito mais do que apenas um bacharel, licenciado, professor, docente ou educador. Ser mestre é saber compartilhar experiências e saberes, alegrar-se com as conquistas dos alunos e apoiá-los em seus momentos difíceis. Mas é também ser apóstolo, discípulo, missionário e usar de autoridade, quando necessário, sem autoritarismo. E um mestre da arte de curar se posiciona acima de sua atuação como médico, pois demonstra a humildade de transmitir o seu dom. Nesse contexto, o mestre que caminha à sombra do templo, rodeado de discípulos, não dá somente a sua sabedoria, mas também sua fé e ternura. Se ele for verdadeiramente sábio, não os convidará a entrar na mansão do seu saber, mas antes os conduzirá ao limiar de suas próprias mentes. Sendo assim, pode-se dizer que o mestre não é aquele que simplesmente apresenta um caminho novo, mas é aquele que mostra um novo jeito de caminhar. Digo isso porque há mestres de todo tipo, uns que nos falam e nós não ouvimos, alguns que nos tocam e não sentimos, e outros que nos ferem e nem cicatrizes deixam. Mas há também aqueles que nos marcam profundamente com palavras e ações, sobretudo a vida de seus alunos. Uns são apenas homens, outros professores, poucos são verdadeiramente mestres. Aos primeiros, escuta-se, aos segundos, respeita-se, e aos últimos, segue-se. De uma forma ou de outra, é necessário agradecer a todos. Aos que se limitam a ser apenas professores, nosso respeito. Aqueles que simplesmente passam pela vida de seus alunos, nossa compreensão. E aqueles que são mestres por excelência, que dedicam parte do seu precioso tempo e contribuem com a sua experiência de vida pessoal, acadêmica e profissional para a formação de cidadãos críticos, reflexivos, criativos, conscientes, responsáveis e comprometidos com a construção de uma sociedade cada vez mais justa, fraterna, equânime e democrática, nossa gratidão. E é impossível falar em gratidão sem citar São Tomás de Aquino, que em seu tratado a descreve como uma realidade humana complexa, sendo a sua expressão verbal, em cada língua, composta de diversos graus. O primeiro grau consiste em reconhecer o benefício recebido. O segundo grau, em louvar e dar graças. E o terceiro, em retribuir, de acordo com as suas possibilidades e segundo as circunstâncias mais oportunas de tempo e lugar. Assim, algumas línguas expressam a gratidão por meio do seu primeiro nível, expressando mais nitidamente o reconhecimento do agraciado. Neste sentido, é interessante verificar que na sabedoria da língua inglesa, to thank, agradecer, e to think, pensar, são em sua origem e não por acaso a mesma palavra. Do mesmo modo, em alemão, zu danken, agradecer, é originalmente zu denken, pensar. Tudo isso, afinal, é muito compreensível, pois, como todo mundo sabe, só está verdadeiramente agradecido quem pensa no favor que recebeu como tal. Só é agradecido quem pensa, quem pondera, considera a liberalidade do benfeitor. E quando isso não acontece, surge a justíssima queixa, que falta de consideração. Já a formulação latina de gratidão, que se projetou no italiano grazie, no castelhano gracias e no francês merci, é facilmente compreensível. Eu dou-lhe uma graça por aquilo que me deu, e é nesse sentido que eu lhe agradeço. É nesse sentido que eu lhe estou grato. Eu lhe dou uma mercê. Estou-lhe grato, dou-lhe uma mercê por aquilo que me trouxe, por aquilo que me deu. Acrescenta-se ainda o significado de louvor. Quem considera que o bem recebido procede de outro deve louvar. No amplo quadro exposto, observamos o caráter profundo da nossa forma da língua portuguesa, obrigado. A formulação portuguesa, tão encantadora e singular, é a única a situar-se claramente naquele mais profundo nível de gratidão, que fala São Tomás, o terceiro, que naturalmente engloba o primeiro e o segundo, que é o do vínculo, o da obrigação, o dever de retribuir. E obrigado quer dizer isso mesmo, fico obrigado.
fico vinculado perante vós, fico comprometido a um diálogo, agradecendo o vosso convite, agradecendo a vossa atenção. Fico obrigado, vinculado a continuar esse diálogo e a poder contribuir, na medida das minhas possibilidades, para os vossos projetos, vossos trabalhos e vossas reflexões. E, finalmente, podemos analisar a riqueza de sugestões que se encerra também na forma japonesa de agradecimento. Arigato remete aos seguintes significados primitivos. A existência é difícil viver. À primeira vista, nada teriam de relação com agradecimento. No entanto, a gratidão, ela deve, ao menos na intenção, superar o favor recebido. E que há dívidas, por natureza, insaudáveis de um homem em relação ao outro, seu benfeitor. Nessa situação de dívida impagável, tão frequente para a sensibilidade de quem é justo, o homem agradecido, ele sente-se embaraçado e faz tudo o que está a seu alcance, mesmo sabendo ser sempre insuficiente. Então, arigato aponta para o extremo grau de gratidão, significando a consciência de quão difícil se torna existir a partir do momento que se recebeu tal graça, encontrando-se no dever impossível de retribuí-la. Diante dessas considerações, professor Marco, é com muita honra que eu falo em nome de toda a ortopedia, em nome da USP, em nome do Hospital das Clínicas, em nome de toda a população são-carlense. Nós reconhecemos de forma inquestionável o seu papel como mestre e médico, no sentido mais amplo da palavra. Nós vos louvamos pela oportunidade de doar-se ao ensino e ao exercício da medicina de uma maneira tão nobre. E, embora reconheçamos a impossibilidade de lhe retribuir por toda a sua história, sentimos-nos comprometidos e obrigados a fazê-lo. E é nesse preciso sentido que eu lhe digo muito obrigado. Nesse momento, o primeiro secretário da Câmara Municipal, o vereador Rodson Magno, acompanhado dos vereadores Laide das Graças Simões, Chico Louco, João Miller e Robertinho Mori, entregará ao Dr. Marco Amatuzzi o título de cidadão honorário de São Carlos, onde constam os seguintes dizeres. O Legislativo São Carlense outorga ao professor Dr. Marco Martins Amatuzzi o título de cidadão honorário de São Carlos, em conformidade com o Decreto Legislativo número 872, de 6 de março de 2017, de autoria do vereador Francisco Márcio de Carvalho Chico Louco, em reconhecimento à contribuição do ilustre cidadão à medicina e à humanidade. São Carlos, 24 de março de 2017, Júlio César, presidente da Câmara. A senhora Vanessa Barbuto, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representando o prefeito municipal Ayrton Garcia Ferreira, entregará ao Dr. Marco um cartão de prata, onde consta a seguinte inscrição. A Prefeitura Municipal de São Carlos homenageia o professor Dr. Marco Martins Amatuzzi pelo título de cidadão honorário de São Carlos, em reconhecimento à contribuição do ilustre cidadão à medicina e à humanidade. São Carlos, 24 de março de 2017. Juliano Cardinali, vice-prefeito de São Carlos, e Ayrton Garcia Ferreira, prefeito de São Carlos.
A senhora Sônia Pereira Lopes, amiga do casal Maria Luísa e Marco Amatuzzi, envia flores para a senhora Maria Luísa, que serão entregues pela vereadora Laide das Graças Simões. Nesse momento, para o seu pronunciamento, com a palavra, o cidadão são carlense, Dr. Marco Martins Amatuzzi. Hoje eu me sinto muito feliz, porque no período da manhã, na Santa Casa de São Carlos, foi homenageado com o título de patrono da residência em ortopedia da UFSCar e da Santa Casa de São Carlos. Essa homenagem partiu do meu colega e ex-aluno Rodrigo, que me saudou agora mesmo e a quem agradeço muito. A homenagem que recebo nessa casa, com o título de cidadão honorário de São Carlos, foi uma honra muito grande para mim. Eu sempre me senti metade são carlense, pois sou casado com uma mulher bairrista. Logo que a conheci, ela dizia com orgulho que era de uma cidade onde havia a maior avenida em linha reta do mundo, a Avenida São Carlos, que depois vimos que não era bem assim. Hoje, com a outorga desse título, sinto-me 100% são carlense. O meu desejo é contribuir para essa cidade que me adotou e que eu adotei, e me coloco à disposição do nosso povo para ajudar no que sei fazer e contribuir para o atendimento humanitário da população carente. Eu saio daqui hoje dizendo: amanhã eu passo daí. Eu sou sotaque são carlense, né? Eu posso dizer com muito orgulho que a Rua do Meio não é no meio de São Carlos. Eu posso dizer que a Rua das Torres não tem torre. Eu posso dizer que o bairro Jockey Club não tem o Jockey Club nem os cavalos. Eu posso dizer que a Lápis é a Faber, grande indústria da cidade. E que a Papelão é a Papelão São Carlos, muito bem dirigida pelo Miro, que está aqui presente. Eu me lembro sempre dessa cidade. Quando vou a São Paulo, assim que chego, eu vou jantar com os meus amigos. Porque a gente pede um churrasco e come com feijão e arroz. Ou pede um churrasco com ovo, aqui chamado
de zoiudo. Eu, nesse termo, fui corrigido pelo João Paulo Marrara, porque eu falava zolhudo. Ele falou, não, é zoiudo, porque vem de zóio. E me ensinou mais uma do sotaque daqui. Essas coisas que eu disse foi para me descontrair um pouco agora, porque vivamente emocionado com essa homenagem, eu agradeço no fundo da minha alma ao vereador Chico Louco, que se tornou grande amigo e médico da nossa família, e em nome e através da pessoa dele, a todas as autoridades aqui presentes. Muito obrigado, povo de São Carlos. Para o encerramento desta solenidade, transmito a palavra ao presidente desta sessão, vereador Rodson Magno. Agradecendo a presença de todos os que compareceram a esta sessão solene, aonde com muito merecimento foi outorgado o título de cidadão honorário são carlense ao professor e doutor Marcos Martins Amatuzzi, faço o necessário registro que a Câmara Municipal muito se orgulha em promover uma solenidade como esta, tão repleta de significado, grandeza e de poder. Render as justas homenagens que aqui foram prestadas. Parabéns, doutor Marcos, uma boa noite a todos, e eu quero deixar a sala da presidência para que todos o que quiserem fazer uma homenagem, tirar umas fotos, a sala da presidência estará aberta, o doutor Marcos estará lá recebendo a todos com muito carinho, e é sempre um carinho muito grande receber todo o povo são carlense nessa Casa de Lei. Uma boa noite a todos, agradecendo aos funcionários da Câmara, a Ana, a Renata, aos estagiários aqui presentes, o Cristiano. Deus abençoe a todos e uma boa noite a todos. E até a próxima, se Deus quiser.